muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Que eu não sei que horas vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas desde já agradeço imensamente toda a repercussão que teve o nosso primeiro programa, a Embaixadora, que é um lugar onde a gente vai falar muito sobre os esportes femininos, principalmente o futebol, nesse ano de Copa do Mundo. Então, aquela coisa clássica, antes de você ver o nosso vídeo, hoje a gente tem uma craque camisa 10 aqui e a gente fala faixa, capitã e pode jogar com a 10, porque vai trazer muitas informações muito bacanas aqui para nós amantes do nosso futebol feminino. Eu queria pedir o quê para você? O quê, gente? Aquela coisa, tudo. Se inscreva no canal, mande para todas as pessoas que você acha que podem gostar muito do conteúdo. Eu estava até falando com várias pessoas próximas, que a gente aqui não quer números, vamos fazer números, eu quero que as pessoas realmente se identifiquem com o nosso conteúdo, as pessoas que queiram saber do futebol feminino, dos esportes femininos no geral. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque toda semana temos aqui uma personagem nova falando sobre isso. E bora começar, porque hoje a gente vai aprender demais, espero que vocês gostem demais da forma que eu já estou conversando aqui nos bastidores. Eu falei, não, calma aí, não conta isso, que eu quero que a galera escute também, porque eu sou curiosa, então eu já estava perguntando de tudo. Vamos falar hoje com a nossa, que eu falei, na craque 10, porque dentro de campo a gente tem várias, mas fora de campo também tem muita gente que trabalha para poder fazer o futebol feminino ser reconhecido. Várias informações que ela já deu aqui, eu não tinha a menor ideia, minha gente. Mas eu quero que vocês aí escutem comigo. Então, nossa craque, Aira Fernandes Bonfim, ela é historiadora. Aliás, eu já falei para a Aira, a matéria que eu ia pior na escola era história. E ela me confessou que ela também. Eu falei, não pode ser, Aira. Como assim? Mas ela vai contar pra gente. Ela revela que o futebol, assim, pela perspectiva feminina. Então, ela fez parte da equipe que implantou o Centro de Referência do Futebol Brasileiro, no qual trabalhou por 7 anos. Tem mestrado em História, Política, Bens Culturais pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Trabalha também como consultora sobre a história do esporte para entidades culturais e de preservação do patrimônio. Aliás, ela tem um material novinho que acabou de sair. Mas, Arante, muito bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente assim não sabe quando que as pessoas vão assistir. Mas já muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, porque é muito legal ver a história do futebol feminino, né? Eu vivi uma certa parte, o que acontece atrás a gente vê um pouquinho, mas o futebol feminino não tem tanto registro dessas histórias. E antes de começar, eu queria perguntar, Centro de Referência do Futebol Brasileiro, o que é? Ele é um cérebro de gente que vai pensar o futebol nesse país, uma vez que disseram que aqui é o país do futebol, e ele é um setor do Museu do Futebol, que fica ali no estádio do Pacaembu. Então o museu, ele inaugura, mas ele já era muito consciente que, olha, tem muito futebol que não está representado aqui nessa exposição. Então vamos criar um museu que faz pesquisa, que pensa esse futebol. Então o caso das mulheres do futebol, seja o futebol feminino, toda a cadeia de produção que envolve trabalhar com o futebol, envolve muitas mulheres, foi um lugar que a gente começou a beber, a pensar, a entrevistar pessoas, encontrar materiais antigos. Então não é só um lugar de futebol feminino, é um lugar de pensar futebol indígena, futebol de várzea, muitos futebols. Isso. E é assim que a gente aprende as coisas e por isso que eu estou aqui, porque eu sou fruto de um centro de pesquisa. Que legal, e nós agradecemos muito. Aliás, eu ia te perguntar, por que esse termo futebols? Futebols, Eu acho que quando a gente fala a palavra futebol, automaticamente, infelizmente, a gente associa o masculino, as primeiras divisões, a seleção brasileira masculina. Então, quando a gente coloca esse S, que é um plural, que a gente já sabe, deixa a palavra tão estranha, ela incomoda, e é um incômodo bom, que faz a gente pensar sobre ele. Então, os pesquisadores hoje têm usado de propósito para a gente pensar que esse futebol é de todos, de todas, de todes. Então, ele inclui um futebol que vai ser jogado desde uma praia até um futebol que vai jogar lá no norte. E a gente, então, começa a reconhecer, de fato, esse país como um país do futebol, Estamos, gente? Por favor, eu sei que muitas coisas acontecem assim, mas eu acho que todo brasileiro, aliás, é a nossa essência, Toda criança gosta de... Aliás, que essa geração está um pouco diferente, Porque a coisa
Que da nem o celular internet. antes da bola agora. E também eu acho que até eu vivi uma infância na rua. E já minha mãe fala que não vivi a infância que ela viveu. Então acho que vai um pouco mais, até por causa de segurança, e também porque não tem tantos campos hoje em dia. A gente estava falando sobre isso nos bastidores. O futebol, antigamente, você podia jogar em qualquer praça. Hoje, são poucas praças que existem no futebol, né? No meio. As cidades estão crescendo, né? Os espaços. Hoje, todo o terreno é especulativo, né? Ele é um dinheiro, né? Ele é um valoroso. Então, necessariamente, a forma de lazer das pessoas se transforma com isso. Sim. Né? Mas não vamos deixar isso morrer. Bora lá, gente. Vamos lá. Eu já troquei todas as fichas aqui, minha gente. Porque a gente aqui, como estamos com uma historiadora, eu falei assim, não, eu não vou perguntar aleatória, porque né, a gente gosta de conversar. Eu falei, a gente vai conversar e eu tenho certeza que a galera também vai se identificar, um bate-papo. Mas com um historiador, a gente fala, não vou perguntar já de hoje para voltar lá no final e tal, né? Existe isso? Todo mundo faz isso contigo? Não precisa ser cronológico, a gente pode falar de vários temas diferentes. Eu também não sei o nome de tudo, de todas as datas. Porque a gente quer assim, ai caramba, sabe quando você vai numa festa e tem alguém que é tipo nutricionista, você fica com vergonha de comer um brigadeiro, por exemplo? Fala, uma dica de emagrecimento. Hoje eu não estou como nutricionista, eu estou só como convidada. Então hoje é nossa convidada e posso te perguntar aleatória. Não vai faltar assunto, né? Isso eu garanto. Vamos lá. O que fez você se especializar em futebol feminino? Alguma paixão? Queria ser jogadora? Eu queria um emprego. Pô, assim, e no futebol feminino, porque era mais difícil? Não existe, né, essa profissão. Primeiro assim, né, pensar um pesquisador do futebol. São raríssimas as pessoas, né? Eu acho que a gente, desde a década de 80, nas academias, na universidade, a gente já tem esse tema sendo tratado na história, na sociologia, em várias áreas. Mas assim, você pensar que você vai trabalhar com pesquisa de futebol não necessariamente é algo que há muito tempo existe. Então, obviamente, não foi um caminho que eu percorri. Eu já gostava de futebol, já brinquei na escola de futebol. Meu avô era um goleiro de várzea lá em Campinas. Então, eu tinha uma relação, inclusive, corintiana. Tinha uma relação, assim, positiva com o esporte, mas eu era uma pesquisadora e trabalhava com educação. Eu era professora de artes. É isso, gente, revelando aqui. Maravilhosa! E eu acho que, assim, eu tive uma vontade de mudar, de sair dessa área, muita coragem, e surgiu uma vaga no Museu do Futebol. E para mim já era, assim, só a vaga, né? Um pesquisador de futebol, o que será que faz essa pessoa, né? Será que ela tem que, né, escalar o time de 58 masculino, né, da seleção, de cor e salteado, tem que saber, né, sobre posição de jogo. Então, eu acho que eu cheguei com muita curiosidade e o fato de talvez eu não conhecer ali tudo sobre futebol me permitiu me abrir para isso, fazer as perguntas, não ter vergonha, entrevistei muita gente, fui para muito campo e aí o futebol se abriu antes mesmo do futebol feminino. Então, eu fui aprender os futebols, como eu, né, já disse aqui, e fui conhecer muita gente, né, do Brasil inteiro que pratica esse esporte. E aí eu comecei a entender esse esporte. E aí, quando eu olho para mim mesma, que eu sou uma mulher do futebol, então, nesses últimos anos, eu vejo que tem coisas estranhas nessa história que a gente não está contando direito. E aí eu acho que o museu foi muito eficiente nesse sentido, da gente falar para todo mundo, gente, proibiu, gente, tem futebol há mais de 100 anos, gente, tem muita história, muita mulher que no país do futebol tentou, mas a história é diferente dos homens, e é isso que eu tenho trabalhado nesses anos. Até porque o futebol feminino, o futebol masculino, nunca teve uma pausa, nunca teve altos e baixos. Simplesmente teve. Desde o que veio, foi melhorando, piorando, mas não deixou de existir. E o futebol feminino várias vezes foi cancelado. Cancelado é ótima palavra. Porque não era algo atrativo, enfim, porque não era permitido, porque não era correto, jogando, porque não era... Olha, essa pergunta aqui eu quero muito, eu tenho certeza que vocês também querem saber quem foi a primeira jogadora de futebol do Brasil. Tem essa? A gente... Hoje é muito perigoso a gente pensar em primeira, no caso das mulheres, porque a gente ainda está descobrindo, né? Então, recentemente, a gente já descobriu, por exemplo, uma imagem que talvez seja uma das mais antigas, de 1920, que são jogadoras de Natal, lá no Rio Grande do Norte, o Nordeste, então, tendo essa representatividade.
ali a gente consegue definir 1920. 1920. Definir algum... 1920. Olha... né? Mas ali, por exemplo, a gente não consegue saber o nome de todas as jogadoras, principalmente... exatamente, olha que linda. Que maravilhosas, minha gente! Essa é a foto mais antiga do Brasil, das mulheres. Mas sabe quem que tá aí no meio dessa foto? Quem? Jandira Café. Quem foi Jandira Café? A Jandira Café, ela foi uma das primeiras damas do Brasil. E ela tá na foto vestida... Ela tá ali. Então, o Café Filho, né? Ele se torna presidente do Brasil e ela é a esposa dele depois de alguns anos dessa foto. Então, hoje a gente tem esse exercício de procurar as pioneiras, né? Pioneiras da fase de profissionalização, pioneiras da fase até da proibição, pioneiras dessa iniciação do esporte. Então, o que a gente não pode acreditar? Que se o futebol chegou aqui no final do século XIX para o XX, contagiou tudo quanto é gente, de norte a sul, leste a oeste deste Brasil, por que a gente acreditou tantos anos que a mulherada ia sentar na arquibancada e ficar feliz, sabe, com esse lugar? Não, gente, a gente entrou dentro de campo. O que não tem, né, nessa época para as meninas, para as mulheres? Não tem um calendário, a liga não considera as mulheres, os clubes não vão, obviamente, associar, né, essas mulheres que estão jogando. Então, é tudo tratado um pouco na periferia da memória, da história. Mas elas estavam ali, né? Então, esses sinais, assim, são muito representativos, inclusive de mulheres que, além de jogar bola, vão brigar por voto, vão brigar para... As mesmas. Aquele pessoal preto e branco ali, né? Então, vão tentar cargos políticos, né? Então, você já vê que tem um debate, inclusive feminista, né? Que hoje está muito comum da gente conversar, há 100 anos atrás. E o futebol é já um lugar, né? De alguma forma, já de disputar um lugar que era proibido, né? Ainda não era proibido nessa época, em 1920. Mas ele também, né? Ele estava num lugar, assim, onde não era oferecido. Então, quando elas jogavam... Era um pouco ali, café com leite, ou olha que diferente, vai ter um jogo com meninas, elas vão brincar, e é isso. Será que então essa foto seria o primeiro time? Esse é o primeiro registro fotográfico. A gente já tem, por exemplo, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, 1915, como uma possível referência de meninas que jogavam. Mas é isso, nunca vai ser um clube oficialmente lançando um time. Vão ser registros de meninas que jogaram. Flamengo, por exemplo, em 19 tem time de meninas que jogam junto com os meninos associados, né? Então tem que pensar o que é futebol feminino, é uma menina que joga ou é um time formado? Porque meninas jogando misturado com os meninos a gente também vai encontrar. Sim. Então você que está aí na sua cidade encontrou algum material parecido com esse, né? Vem aqui revelar quem são as brasileiras que jogaram há mais tempo do que isso. Isso é sensacional, gente. Ó, esse daí é o time do Vasco. São as vascaínas, torcedoras. O Vasco, ele é um time importante porque ele vai ocupar bairros mais populares do Rio de Janeiro. Então, quando ele ganha, o masculino ganha o Campeonato Carioca em 23, aquilo mexe com as pessoas, igual acontece com o Corinthians, né? Mexe, o povo fica louco. Aquela paixão. O futebol é o que move o brasileiro, é a paixão que tem um brasileiro, quer dizer, várias nações, mas o brasileiro realmente no futebol é algo que tira... É apaixonante demais. E olha que interessante, que todas aí com as toucas, né, minha gente? Sim, e de preto, né? Porque foi um uniforme que o masculino, né, pleiteou na época. Olha o sapato. E aí elas vão jogar em 23, em 1925, a gente tem registro em 29. Então o Vasco, né, que também tem uma história recente, importante, né? Com o futebol feminino, futebol de mulheres, ele já tem um histórico aí que ele oferece mais do que a história, ele oferece uma imagem. Sim. Então, cada achado desse, assim, na minha vida particular, era assim uma festa, era igual o gol, assim, o gol das Bravas do Corinthians, porque é muito importante para mim, como historiadora, quando eu tenho uma imagem para oferecer para você. E aí eu não vou oferecer só para a Milene, eu vou oferecer para o público, eu vou colocar na capa do meu livro, numa exposição, e aí a gente vai se acostumando com essa imagem que talvez quando a gente era jovem, a gente nunca tinha visto. Não, imagina, eu nem jovem, mas sou e nunca tinha visto. Uma imagem dessa é muito legal, porque é viver o esporte que eu sou completamente apaixonada e saber quem são realmente as pioneiras, de onde veio a história do futebol. Isso é muito legal. E no mundo, a gente tem algum registro
de time feminino? No mundo? É. Milhares, É muito futebol. A gente tem um contexto, né, do início do século XX, então 1901, 10, 20, onde esse futebol ele está bombando, né? Ele está se popularizando no sentido assim, cada vez mais pessoas aprendendo a jogar, porque é fácil aprender a jogar. Você tem, obviamente, na Europa, na Inglaterra, ali na Escócia, um reduto de presença de mulheres que estão jogando, inclusive no século XIX. Quando acontece, né, a Primeira Guerra Mundial e os homens vão para o fronte, muitas mulheres começam a trabalhar nas fábricas e aí elas passam a ter o mesmo comportamento dos homens. Então, no intervalo ali, almoçou, comeu ali a marmitinha, jogar bola. Nossa. E aí joga bola, aprende a jogar, né? Afinal, não tem nenhuma distinção do sexo na hora de jogar. Jogar bonito é só treinar, né, pessoal? E aí, assim, já nessa época, no início do século XX, a gente tem, assim, mais de 60 mil pessoas acompanhando essas mulheres que estão jogando bola na Inglaterra, por exemplo. A gente tem ali já muita gente pagando ingresso para ir no estádio, a gente já tem briga das meninas falando, poxa, então vamos tirar um pedaço desse chocolate aqui pra gente, né? Não dá só para ser demonstrativo, beneficente. Que são brigas que vão ascender a um lugar tão importante que vai gerar a primeira proibição do futebol feminino, que acontece em 1921, na Inglaterra. Essa foi a primeira proibição? Essa foi. Então, a proibição que acontece no Brasil, então ela já tem esse repertório, né, que está vindo de fora. A gente tem outros países que também vão proibir, mas aqui no Brasil a proibição ela acontece no governo. Nos outros países são as federações de esporte que vão impedir, né? Impede que jogue no campo, impede que o clube assuma, né, com a camisa. Não dá os meios. Exatamente. E aqui, ó, a gente está vendo, é proibido as mulheres de jogar futebol. O Conselho Nacional de Esportes aprovou as conclusões do general Newton Cavalcante, atividades esportivas que são permitidas ou vedadas ao sexo feminino, atividades esportivas. Sim, e um general, né? Um general super especialista, só que não, de mulheres e esporte. E eles vão dizer exatamente, essa é a definição da época. Ele vai dizer o que você mulheres pode não podem e não fazer pode esporte. fazer. Luta não vai poder também, polo aquático. Eles vão dizer que qualquer esporte de contato físico, ele é inapropriado para você, mulher. Afinal, vai que seu útero leva uma bolada. Você não vai ser uma boa mãe. E aí você, né, pode ter algum impedimento. Não pode parir muito filho, bem. Exatamente. Se o homem vai levar uma bolada no saco, ninguém pergunta. Não. Vai continuar sendo... Então é isso. Para quem não sabe, 1941 a gente tem esse decreto. E não é que ele proíbe do nada, ele proíbe um desenvolvimento que está acontecendo já nessa época, porque tem mais de 15 equipes. O Pacaembu já tinha sido inaugurado em 40, com equipes femininas que vieram do Rio de Janeiro jogar aqui. Então a gente tem uma série de evidências hoje que a gente já pode contar, e eu vou lançar no livro, né, em junho. Bora! Já estamos aqui louca para ler. Né, a gente só proíbe alguma coisa que está acontecendo. Isso. Acho que esse é o principal gatilho assim, dessa história. E tem muita brasileira que está jogando bola, tem muita gente que quer se profissionalizar no futebol na década de 30. Inclusive, assim, o problema não são só ser mulheres, mas quem são essas mulheres? O que eu estou falando? Tinha muita mulher pobre que está jogando bola, mulher preta, você tem várias mulheres representantes dessa periferia do Rio de Janeiro, que é o subúrbio do Rio, né, Bangu, né, essas regiões, inclusive, que vão formar as primeiras seleções que você vai conhecer depois na década de 80, são as mesmas mulheres. Então, existe ali um problema, né? A gente fala muito de racismo hoje, né? Já nesse período, pensar que essas mulheres brasileiras iam vestir a camisa da seleção brasileira e representar o país fora, que era isso. Essas meninas receberam um convite para ir jogar em toda a América Latina. Eu estou falando de 41. Meu Deus. E aí, assim, chegou no governo, né, a imprensa fez um estardalhaço e foi interrompido um processo que estava em desenvolvimento. Não é essa imagem do Brasil, né? Era como eles quisessem vetar uma imagem do Brasil por causa do racismo. E de muitas mulheres, né, que são plurais, são diferentes, né? Então, isso, acho que até hoje, né? Recentemente a gente não podia falar das meninas que tinham namoradas, né? Das meninas não podiam falar sobre racismo, mesmo vivendo essas violências dentro de campo. Então, acho que hoje a gente conquistou uma liberdade, inclusive de um debate muito importante, que só tem natural, a qualificar, né? E gerar mais liberdade, né? Abrir mais portas para todo mundo. Não, é incrível a diferença, assim, eu vejo, né, eu tenho um recorte de jornal que fala sobre
as chuteiras, isso me chama muito a atenção, desde sempre. Não sei se a gente tem, dizendo que as chuteiras não foram feitas para os pés femininos. Ai, fui eu que encontrei essa matéria alguns anos atrás. Porque chuteiras com SH, com SC. Com SH. Porque eu falo assim, como assim? Mas, gente, e sapato de salto, esses não foram feitos para mulher. Sim. Vocês não têm ideia do que machuca o nosso pezinho pra gente ficar na elegância. Esses não foram feitos, mas chuteira. O esforço físico vai fazer mal para a saúde. Até parece que os homens estavam realmente preocupados com a nossa saúde e com o nosso pezinho. E com o nosso pezinho. Então vem ajudar lá em casa, vem cuidar do seu filho. Sei lá, mulheres agricultoras, né, que pegam na enxada, no pesado. Ninguém se preocupou com essas mulheres mãozinhas, nunca, né? Não. Olha essa foto que sensacional. É isso, você falou sobre a importância da foto, o registro. Sim, essa também você encontrou? Claro, tudo isso, tudo. Vixe, eu sou MacGyver das fotos de futebol feminino. Esse é um período muito maravilhoso, porque é isso. Proibiu, então nunca mais aconteceu futebol. Mentira, gente. Você acha que a gente ia se contentar com uma proibição? Primeiro que, assim, poucas pessoas ficaram sabendo da proibição. E aí, onde ela atingia? Ela atingia principalmente os campos. Então, nenhum campo oficial ele era permitido receber um jogo feminino. Aí, a gente que não é besta nem nada, o que a gente fazia? A gente dava um jeitinho. Como assim? Então, jogo beneficente foi uma estratégia, assim, que foi utilizada na década de 50, 60, 70. Aqui, a gente está em 59. 59? E a gente viu pelo figurino, né? E no Maracanã. E aí, quem que inventou esse jogo? Esse jogo era o jogo das vedettes. Então, né, as atrizes da época reuniram dois times, um time representante de São Paulo, outro do Rio de Janeiro, venderam ingresso, lotaram tanto Pacaembu quanto Maracanã. E, cara... Em 50? 59. Caramba. E riram da cara da sociedade, né? Porque fizeram um jogo bem feio, com shorts bem curtinho, foram super mal faladas, ganharam dinheiro a rodo, que elas contam. E é um jeito de você ir, assim, né, tentando melhorar esse ambiente, né, de liberdade. A pose, né? A pose maravilhosa. Aqui é no Pacaembu, ó. Que foi como se fosse um jogo lá e um jogo aqui. Claro. E isso acontecia no mundo todo, assim, muitas atrizes... a gente sabe que não tinha nenhum respeito em relação a essas mulheres há pouco tempo atrás, né? Então, muitas delas eram consideradas prostitutas, de baixa moral. Então, como se elas tivessem muito pouco a perder. Então, imagina, né? Se jogar futebol, lógico que eu vou, entro lá, jogo, ainda ganho dinheiro, pago minhas contas. E foi assim, né? A história das vedettes. Caramba, minha gente. Não, eu acho muito legal, assim, você falou, né, sobre as fotos, sobre a história. Eu vivi de uma época muito curta, assim, eu até brincava, porque eu falo assim, poxa, ainda bem que eu não nasci na década de 80, porque senão eu ia realmente, sei lá, quer dizer, eu nasci em 79, a década de 70, porque senão eu ia estar presa. Aliás, tem registro de alguma mulher que tenha sido presa porque jogou futebol, porque foi... Sim, a gente tem alguns casos... o caso mais conhecido é da Dona Carlota. Quem que era a Dona Carlota? Curiosamente, a Dona Carlota não era uma jogadora, mas ela era uma dirigente, né? E o lugar de uma mulher dirigente em 1939 e 40, ela foi presa no início de 41, ele é um lugar também de muito poder. Sim. Ele é um lugar de articulação, então ela era a pessoa que conhecia os donos dos campinhos, dos clubes, Sim. Ela montava equipes para alguns clubes suburbanos que já existiam. Masculino ou feminino? O time masculino já existia e, como estava bombando o futebol feminino, ela montava uma equipe para ir disputar, né, os festivais, os campeonatos. Então, é ela que vai ser presa, é ela que vai ser exposta nos jornais, e aí eu acho que o mais curioso ela não vai ser desqualificada por organizar times femininos ou campeonatos, mas é a moral pública dela que vai ser desqualificada. Então, eles vão dizer que ela associava as jogadoras, que na verdade talvez elas se prostituíssem à noite, que dentro da casa dela aconteciam jogos de azar e que as meninas fumavam e falavam alto, porque aí ela tinha uma sede que era a casa dela e aí todas as jogadoras iam para lá.
Então, assim, qualquer iniciativa, assim, de um empoderamento, até de autonomia financeira, porque essas meninas em 39 estão ganhando dinheiro jogando bola. Ninguém fala disso, mas eu tô contando aqui pra vocês. E não era permitido a mulher ganhar dinheiro. Imagina, é muito poderoso isso, Sim. né? Então, como assim o futebol tá gerando autonomia para um grupo de mulheres da periferia do Rio? Então, a dona Carlota tem fotos dela sendo presa, e aí ela nunca mais vai mexer com isso. Em Belo Horizonte também tem algumas meninas, né, do Mineiras Futebol Clube que acabam indo para a delegacia e já se desfaz. Mas não acontecia muito assim uma situação de criminalizar, mas era muito mais de você desmontar aquilo que estava acontecendo, né? O jogo, uma mobilização. Nossa. Mas como eu falei, a gente deu um jeito depois, falou, não é jogo, não, é espetáculo, é beneficente, não é nada disso que você está vendo, a gente quer ajudar aqui a escola. E assim acontece durante todos os anos, depois de 41 até final da década de 70. Tem muito futebol acontecendo na várzea, nas periferias. A diferença é que eles nunca vão chegar nesse lugar ideal, né, que é jogar num campo como Pacaembu, como Maracanã de novo. E você tem uma estrutura que nunca é levada a sério pelas confederações, sim, né? Pela estrutura desde internacional, como a própria FIFA, mas principalmente uma CBF e os núcleos estaduais. Então você não desenvolve e, pior de tudo, você não ensina o futebol. Então as meninas vão demorar muito tempo, né, para ter uma estrutura escolar, onde ela vai ter o futebol ofertado para elas. Então é óbvio que toda essa geração ela vai ter um prejuízo de aprender na prática o que os meninos aprendiam brincando, né? Isso assim, o desenvolvimento se cortou muito com isso. Eu vejo a diferença hoje que existe um período de base. Então as meninas vai cada vez menores, mas sei lá, um sub-13, quando chega ao sub-17, são jogadoras muito mais completas. E não só taticamente, tecnicamente, mas psicologicamente. Elas são atletas que estão acostumadas, que a gente fala, né, sobre a maturidade esportiva, a competitividade. E era assim, era sair da rua para ir jogar num clube. E você ia jogar com meninas, com 15 anos, já ia jogar contra mulheres de 30. Não existia uma diferenciação de campeonato sub-20. Hoje temos sub-13, 15, 17, 20, a nível de seleção. Enfim, vamos para o nosso momento, quebrando barreiras, gente. Porque eu acho que uma das coisas que mais a mulherada tem feito nessa vida é quebrar barreira. Mas, temos a vinheta, então bora para o momento quebrando barreiras. Quando eu aceitei a vaga de pesquisadora do Museu do Futebol, eu quebrei uma barreira que, antes de tudo, era minha. Eu acreditava que nunca que eles iam contratar uma mulher para ser pesquisadora daquela instituição, né? Que já estava ali no Pacaembu, já era conhecida. Então, né, eu acho que é tão ruim, né, esse cenário, né, machista, onde a gente vai acreditando que a gente é um ser humano menor do que os outros, sim, a ponto de não me sentir qualificada o suficiente só por ser mulher para ocupar esse lugar. Então, acho que ali foi assim uma virada de chave, que eu tive que respirar muito fundo. E não, peraí, eu vou lá, acho que eu já fiz por merecer para chegar e ganhar essa vaga e eu vou dar conta do recado. E fui. Mas eu tive que respirar muito fundo e pular uma barreira assim, psicológica que estava aqui na minha cabeça. E você tocou num fato que eu vejo muito, que o primeiro preconceito, o pré-conceito disso tudo, vem de nós mesmas. Sim. Então, às vezes, a gente tem que quebrar uma barreira, e a primeira é sobre a nossa cultura, porque fomos criadas com essas crenças. E, de repente, dá essa virada de chave. Então, mulherada, às vezes, a nossa quebra de barreira é primeiro conosco mesmo. Não, porque me chamaram. Se eu estou aqui é porque eu posso. Não foi à toa, não é por acaso. Eu mereço estar aqui, eu mereço fazer. Então, parabéns. E, assim, tá fazendo sensacional, minha gente. Falando em quebrar barreiras, gente,
BMG, o Banco BMG. Olha que cartão, aliás, que você apresentou, sensacional. Fiquei sabendo depois, eu tive que sair correndo lá do evento. Tinha mais um evento sobre a mulherada e mulheres inspiradoras. Sim. Mas olha aqui, ó, o cartão que o Banco BMG, aliás, o Banco BMG vem acreditando no futebol feminino já faz um bom tempo, eu sou testemunha disso. Aqui está esse cartão maravilhoso, que é Quebrando Barreiras. Não é de hoje que o Banco BMG acredita no futebol feminino. Eu sou embaixadora do Banco BMG desde 2020 e, de verdade, eu posso afirmar visualmente e assim, presenciando tantas ações que o Banco BMG faz em prol do esporte. E a mais recente é essa daqui, ó, esse cartão espetacular sobre quebrando barreiras, né? O futebol feminino sem barreiras. É um cartão de crédito e débito personalizado e feito especialmente para você mulherada e você homens e todas as pessoas que querem apoiar o futebol feminino. Então, bora com a gente fazer esse futebol feminino chegar cada vez mais longe. Como, Milene? Abra sua conta do BMG e você pode pedir o seu cartão. Tem lá, que cartão você quer? Peça esse aqui, ó, esse do futebol feminino sem barreiras. Fechado? Vou aguardar, hein? Banco BMG, o banco sem barreiras. Aliás, vai ter a exposição agora, né? Vai. Já convida geral, gente. Isso aqui esquenta. nem tá aqui escrito, mas eu quero já que você, por favor, convide geral, porque realmente é espetacular. Eu fui numa outra exposição que teve. Contra-ataque. Foi o ano passado? 2019. Nossa, já passou tudo isso, gente? Já, teve uma pandemia entre nós. Teve uma pandemia, é isso, a pandemia. Mas foi linda essa exposição. Foi. Eu acho que ali, em 2019, a gente estava trazendo imagens que a gente nunca tinha visto, uma história que a gente não conhecia. E agora, de novo, a gente segue contando histórias que a gente não conhece. Por exemplo, a história da Copa do Mundo Feminina. Então, de novo, o BMG ele é o patrocinador desse projeto que vai inaugurar no dia 28 de abril no Museu do Futebol. Anotem. Fica, ó, spoiler. Anotem. Tem a minha curadoria, mas também da Lu Castro, da Silvana Guelner e da Juliana Cabral, que também é uma ex-atleta. Junto com você, né? Teve ali na seleção de 2003. Mas é muito curioso que a gente não sabe nada sobre a Copa das Mulheres. Não. A gente conhece muito pouco sobre esse evento, inclusive da diferença que ele tem em relação ao masculino. Sim. Masculino lá, 1930, a gente já tem a primeira edição acontecendo no Uruguai. E as mulheres vão jogar... A feminina? 91, pela primeira vez na China. 91. Então, quem são essas mulheres que estão chegando? Que cenário é esse de profissionalização ou não? Né? Eu acho que essa Até porque para ter uma seleção precisava ter bom campeonato estadual. Um brasileiro, sei lá. Não tinha nada, né? Era assim, tudo um experimento, inclusive... Essa é de 91? Essa é 88. Então, para acontecer a Copa de 91, a FIFA fez um torneio experimental em 88 na mesma cidade, na China. E aí a primeira composição de uma seleção oficial, né? Porque antes esses times eram formados, jogavam alguns mundialitos, né? Também já tinham alguns clubes em atividade, o próprio Radar, o Guarani de Campinas. Radar, isso eu já lembro. E aí, assim, um contexto quase amador, quase varziano, onde essas meninas jogavam com muita destreza, mas também com muito amor, não recebiam nada. Tudo amor, muito pagavam amor. para jogar. Então, essa já é a grande base, assim, que vai formar esse time de 91, né? Já tem Cici... Já tem a Michael Jackson, a Elane, já tem uma mulherada assim, Roseli, Fanta, Marisa, todas elas, Pelezinha. Então hoje o nosso exercício é reconhecer o feito dessas mulheres, porque se a gente tem hoje o campeonato que a gente tem, o calendário brasileiro que a gente tem, a representatividade internacional que a gente conquistou, a gente deve muito a essas mulheres. Sim. Então a exposição traz a trajetória desse evento, né, que é um evento mundial, é um evento que traz não só o Brasil, né, como protagonista, mas desde a seleção norte-americana, mas também a alemã, que tem, por exemplo, uma técnica mulher com mais permanência ao longo da sua história. A gente pensa o Japão, que a gente conhece muito pouco, mas que também vai lá e conquista, né, uma Copa do Mundo. Vários projetos diferentes e acho que a grande novidade é poder conhecer as atletas do Brasil. Então a gente nunca teve
sei lá, ou na internet, em qualquer lugar, um lugar que você pudesse buscar. Quem são as jogadoras do Brasil de qualquer época, de qualquer edição? A Milene jogou quando? E da onde ela é? Aliás, você pensa, Milene jogou? Porque eu acabei jogando aqui 2 anos e depois fui embora, né? Fiquei grávida, fui ter meu filho e depois continuei jogando fora. Sim. Então, estava na Espanha nessa época? O primeiro time que eu joguei na Europa foi na Itália. E ainda por causa de uma proibição da Espanha. Na Espanha não podiam jogar estrangeiras e em 2002 Ronaldo foi campeão do mundo, tal, voltou a jogar e tal. E aí ele foi contratado pelo Real Madrid. Eu já tinha feito toda a preparação para o time da Itália, a Fiamma Monza. E toda tal, e vou jogar. E não, vamos morar na Espanha. Aí eu falei, tá bom, né? Claro, eu vou acompanhar meu marido, meu filho, não vou largar tudo para jogar futebol, né? Eu quero jogar, mas minha prioridade é a minha família. E não, você joga lá na Espanha. Chegamos na Espanha, pá, não pode jogar estrangeira, querida. Aí eu falei, como assim não pode jogar estrangeira? Mulherada sempre, né? Sim. E aí mudaram a regra. Obrigada, senhores, porque hoje, quando eu vejo o futebol feminino espanhol na forma que está, eu sei que eu botei um grãozinho de areia lá, porque realmente eles mudaram essa regra. Obrigada ao Ronaldo também, porque, né, obviamente teve um peso enorme ser esposa dele naquele período, porque, né, como assim, esposa do Ronaldo quer jogar aqui, não tem como jogar, e por que não pode? E aí mudaram a regra para que eu pudesse jogar na Espanha. Mas, como o campeonato já tinha começado, eu tive a loucura, anotem isso, minha gente, hoje eu tenho preguiça de ir de um bairro para o outro. Eu morei na Espanha e jogava na Itália. Então, todos os finais de semana eu viajava para a Itália para jogar. Uau! Com um filho pequeno, Ronald. Por isso que o Ronald não joga futebol por mim, gente. Desculpa, porque realmente ele ficou saturado de ir como minha mochilinha. Era chuteira. Olhava para a mãe, olhava para o pai. Todo mundo a gente vai ter que ir para a Itália, porque né, eu ficava longe do meu filho. Mas para você ter uma ideia de como o futebol... porque a gente sempre tem essa coisa do mito do mundo. No mundo como era, só que no Brasil, não. As proibições e toda a galera que não podia jogar. A mulherada teve dificuldade no mundo inteiro. Sim. Então é muito legal. Aliás, falando em mundo inteiro, a gente tem registro dessa primeira Copa do Mundo aí, que o Brasil participou foi em 91, mas já existia a Copa do Mundo antes ou foi a primeira feminina? Não, a gente participou de todas as edições e a primeira 91. A gente tem uma foto, sim. Foto, bora! A gente adora uma foto, é registro. E é foto não digital, né? Lembrando aí, pessoal jovem que está assistindo a gente. A gente contava com as máquinas que as próprias jogadoras levavam. Caramba, então, é muito... De revelar, né? E aí, assim, tem que rezar para a foto estar minimamente enquadrada, pegando todo mundo. Essa é uma foto de revelar? Essa é uma foto de revelar. Então, você já percebe umas fotos amareladas já, viu? Uns jornais amarelos. Mas a gente gosta, gente. Não reclamo. Cada época com, né, o seu produto visual, mas dá para perceber, por exemplo... Os uniformes, eles eram aproveitados do masculino, eu sei. Assim, grande, dá um jeitinho, dá uma amarradinha. Vários elastiquinhos amarrados pra gente. A Roseli que tá agachada ali, né? Ela conta da chuteira, né? De usar a chuteira do próprio Romário. E aí bota ali um pouco de papel. Isso. E a estrutura, assim, por mais que fosse um evento internacional, mundial, era completamente diferente, né? O tratamento. Então, imagina, elas foram pra China, ninguém pensou em levar feijão para ter uma comida minimamente balanceada, para aguentar, né, aqueles 20 dias, né, de viagem. Salário de forma alguma, diária de forma alguma, então tinha uma relação mais paternalista da entidade do Brasil, né, de futebol, em relação a essas jogadoras. Era como se tivesse feito um favor a elas, assim, vocês já estão indo viajar e representar, vestir essa camisa. Estamos deixando vocês. Isso. Né, vocês não vão ganhar dinheiro com isso. Então, é muito importante olhar para a história desse campeonato. Primeiro, né, para quem está chegando agora, juventudes, né, para a gente entender também a história de luta que representa, né, a construção da seleção brasileira, né, e conquistas que vão não só do meio esportivo, mas na vida normal, né. Então são mulheres que queriam se profissionalizar, a grande maioria não conseguiu. São mulheres que queriam reconhecimento, a grande maioria não conseguiu. Então, quando aquela mesma seleção que aparece ali, se você trombar com elas na rua, talvez você não as reconheça. Então, esse esforço de fazer uma exposição, de fazer um livro, de contar essas histórias, é que minimamente a gente possa
pelo menos, mesmo que tardiamente, já que essas mulheres ainda estão vivas, que a gente possa agradecer um pouco esse caminho que elas abriram. E pensar que hoje o campeonato tem mais estrutura, sim, mas ainda tem muita luta pela frente. Então que a gente, né, ou essas meninas que hoje representam os clubes e as próprias seleções dos seus países, não esqueçam dessa história. E talvez ainda coloco mais uma pitadinha de pimenta, que a gente possa pensar talvez algo muito próprio nosso. Porque a gente não precisa ter o futebol masculino como modelo, a gente pode criar o nosso universo. Sim. Se a gente vê hoje, né, os campeonatos femininos, né, desde o Paulista até o Brasileirão, a forma de torcer, a relação das torcedoras até com as outras torcidas, entre elas, as bandeiras que elas levam para dentro de campo, isso ainda está muito longe de acontecer no masculino. Então não é só salário quando a gente está pedindo equiparação, mas é talvez uma oportunidade de a gente refletir que modalidade que a gente quer. Só que é só ganhar muito dinheiro? É só se profissionalizar? Vai pensar algo que mude de fato a vida das pessoas, que mude o cotidiano, né? Que essas jogadoras sejam um exemplo para as meninas que estão ainda para nascer. E vou mais longe, é uma mudança de cultura. Eu acho que isso é o principal, que as mulheres possam praticar o futebol como qualquer outra coisa. Sim. Ah, não, mas que isso seja culturalmente normal. Sim, eu até dou o exemplo do meu filho, porque ele cresceu com a mãe jogando bola. O Ronald nasceu e ele sempre viu a mãe jogando bola. Se você perguntar para ele, sabe que existe o preconceito? Claro que ele sabe, né? Mas assim, o que você pensa sobre o preconceito das mulheres jogar bola? Para ele não entra na cabeça dele, porque ele cresceu com a mãe jogando. Então, para ele é mais do que normal uma mulher jogar. Sim. Ele viveu esse meio, não só comigo, mas, tadinho, ele ia para a Itália comigo jogar. Ele ia nos treinos comigo, né? Ele era o mascote do clube. A gente ia fazer pré-temporada. Cansei de correr com meu filho nas costas, fazendo um esforcinho mais, né? Tá precisando, que pós-gravidez, gente, é difícil voltar ao esporte, viu? E aí, para ele é normal, é uma situação normal, não existe o porquê da mulher não jogar. Então, a mudança de cultura, sobretudo, eu acho que é essa a importância. A gente sabe quem foi a primeira mulher que fez um gol oficial na Copa do Mundo? Brasileira pode ser, vamos falar do Brasil, claro, né, gente? Tem Copa do Mundo. A brasileira foi Elane Rego. E foi uma australiana, que eu não me recordo o nome dela, que fez o primeiro gol da Copa contra o Brasil. Não, que foi o primeiro jogo oficial. Infelizmente, a gente perdeu. Estamos na história que foi contra o Brasil. Mas a Elane, ela é a representante, assim, né, desse primeiro gol. E, enfim, uma pessoa ilustre, assim, maravilhosa, né, mesmo. Da história. Vamos agora, gente. Qual era o momento, gente? Isso é muito legal, porque assim, para todo começo, óbvio, né, que a gente tem... Bom, eu tive sempre minha família do meu lado e muitas meninas ficaram no caminho porque a família, principalmente o preconceito, vinha de dentro de casa. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, que você ter os seus pais ao teu lado já é um grande avanço. Quando eu vejo numa peneira, que existe hoje peneiras, né? Antigamente não existiam peneiras, mas hoje quando eu vejo assim numa peneira, um pai trazendo a filha, um avô trazendo a filha, já é uma mudança cultural muito grande, porque antigamente os pais não às vezes, né, o preconceito ficava para lá e muita gente ficou pelo caminho porque não deixava jogar. E para isso tem alguém que precisa apostar em você. Então queremos saber da Aida, quem foi a pessoa, ou algo, ou ela mesma, ou Deus, enfim, quem apostou em você? Mas antes, temos a vinheta. Deixei esse momentinho para você pensar. Que é rápido aqui, ó. Poderia, óbvio, falar de família, né? Acho que sempre a família vai apostar na gente, porque é por amor, né? Mas eu vou fazer essa homenagem ao Museu do Futebol e aos meus chefes de 2011, Raquel, Alê, Daniela, porque foi uma aposta, né? Pensar que uma mulher poderia estar ocupando um lugar tão privilegiado, que é se tornar um pesquisador de uma instituição, né, responsável pela memória do futebol do Brasil,
E mais do que isso, né? Acho que eu continuei sendo apostada ao longo dos anos que eu passei lá, que não foram poucos. Eu fiquei 7 anos trabalhando lá no estádio do Pacaembu. E conhecendo e aprendendo muito. E aí, assim, aí a aposta vem de todos os lados. Quando você conversa com um jogador, quando você vai num time de várzea, né? E a pessoa te acolhe, conta um pouco sobre a rotina dela. Quando você vai ali na casa de uma ex-jogadora, ela te empresta a coleção de fotografias antigas, né? Então, são muitas apostas ao longo dessa trajetória que me fizeram ser quem eu sou hoje, né? E hoje eu posso dizer que eu sou uma historiadora do futebol. Então, era algo que eu nem poderia ter imaginado quando eu era adolescente, porque não é uma profissão, assim, né? Que você imagina ser. Então, hoje eu consigo contar muito sobre a história das mulheres do futebol. Mas é isso, é um passo antes, assim, né? Eu me tornei uma historiadora do esporte, do futebol, um futebol com todos os problemas que ele teve em relação às mulheres e que, ainda assim, uma instituição ali responsável por essa memória apostou em mim. Então, obrigada, museu. Que isso, velho. Falando em aposta, eu também sou embaixadora do maior site de apostas esportivas e jogos online do Brasil. O Aposta Ganha é o site que eu amo e muito, muito indico, viu? Nele você encontra uma grande variedade de esportes para fazer os seus palpites com as melhores cotações. Pode ver aí que você vai achar mesmo que são as melhores cotações. Além disso, no Aposta Ganha estão os melhores jogos para você se divertir enquanto multiplica sua grana. E eu vou aproveitar esse momento para apresentar um jogo que está ganhando o meu coração, que é o Futebol X. Por quê, Milene? Porque é um jogo de embaixadinha, né, gente? Amo! E a mais minha cara é impossível, né? Viu só como dá para se divertir e lucrar com o Aposta Ganha? Então, não perde tempo. Aponta sua câmera agora mesmo do celular aí, ó, para esse QR Code que está aqui embaixo. E aí, já vem faturar com a gente. Faz o seu cadastro e já ganha aquele seu bônus de R$5 para sair aí apostando e participando aí do Futebol X. Beijo! Bora, minha gente! Agora chegamos no momento. Tipo, eu sei que você é historiador, mas se você já jogou futebol, você sabe que a gente gosta daquele toque, tipo, 1, 2. 2 toques. Fala, se responde e tal. No futebol, assim, eu jogo no meio campo, a gente estava com a Zanotti, eu falei, Zanotti, eu sei que para você isso é moleza. Então, eu sei que para você também historiadora vai ser. Ai, não sei, vamos lá, né? Fazer Aliás, a parte aqui. Não, sabe sim, gente. Aliás, você é da arte, eu acho que a pessoa que é da arte tem uma sensibilidade completamente diferente. Então, não precisa, tudo sai do coração. Não, você, obviamente, tem que estudar, eu sempre falo isso, né? Fazer o que ama já é um passo muito adiante, né? Você amar o que faz, as coisas fluem melhor, mas, sobretudo, quando vem do coração. Eu sempre falo, faça as coisas com amor. Não importa o que você for fazer, faça com amor. Então, 2 toques, quem fala, pum, e você já responde. Não, vou tentar ser breve. Pode até assistir, mas não pode pensar muito, aqui vem do coração. Eu não consigo, gente. Vou tentar. Não, consigo sim. Gol mais bonito que você já viu? E olha que você não deve ter visto pouco, hein? Olha, drible da Marta, da vaca, né, da Marta. Ele De chaleirinha, né? É muito bonito, muito inesquecível. O último Puskás é muito maravilhoso também. A Cici também tem. Nossa, Cici, o jogo. gente. Ai, meu Deus, eu tô numa mistura assim, né, de cenas bonitas. Aí, ó, não fui breve, né? Não, mas você já falou qual é. Já. Só não tá tentando lembrar, porque você eu não quer dar consigo os definir, detalhes. né? Porque daí vem a cabeçada da Cris na última Copa. Maravilhosa. Vem várias cenas, assim. Dos 3 gols, né? A gente que vive futebol, você vai, assim, não pode escolher só um, produção, você fala um gol, Até eu teria uma dificuldade, assim, que a gente assiste muito, que além de jogar, a gente gosta de assistir, né? Você sabe disso. Marta ou Prince? Marta. Martinha, gente. Mas a Prince é muito boa jogadora, mas a Sim. Marta é diferenciada. Eu joguei com a Marta, minha gente, em 2003. E realmente a gente ficava assim dentro de campo, porque sempre foi diferenciada. Sim. Praia ou montanha? Praia. Eu sou geminiana, eu gosto de tudo.
Falar pré-montanha. Ah, sim, né? Mas pode isso? Olha as regras do jogo aqui, gente. Essa vai pegar, hein? Ó. Carnaval do Rio ou de São Paulo? Do Recife. Olha, gente! Linda! Quem me conhece sabe. Carnaval do Recife. Eu tô um pouco mais velha para carnaval, viu? Se não tiver um banquinho para sentar. Eu te dou uma aula aqui de carnaval, te convenço na hora, porque assim, eu pensei, eu não posso aposentar minha vida de juventude sem ir para Recife e, consequentemente, subir Olinda. Não durmo em Olinda, eu sempre fico em Recife Antigo. Fiz isso quando eu tava com uns 33 anos, só para falar da minha vida, assim, fui. Aí eu fui. Adorei, amei, aprendi. As pessoas que ensinaram a gente a brincar carnaval, que é assim que eles falam lá, tinham 60 e tantos anos. Aí eu percebi que, inclusive, não é coisa para jovem, é coisa para todo mundo. E essa ideia de brincar o carnaval é completamente mais ampla, não é só pegação, mas se você quiser também, se resolver ali também tem, mas é uma grande brincadeira ali de uma semana. Então, com 33, depois eu voltei com 34, depois eu voltei com 35, depois teve a pandemia, então ano que vem eu tô lá em Recife de novo. Caramba! Esse é o nível. Eu tava aqui já pensando um dia, tá? De repente, mas uma semana eu não sei se aguenta, não. Uma semana. Joelho dói. A gente vai fazendo agachamento para o carnaval. É pra ficar em forma? Não, é pra ir pro carnaval andar. Anda bastante, né? Sim, se diverte, descansa também, né? Descansa, é isso. Eu acho que a festa, isso que você falou sobre brincar de carnaval é muito legal, porque sim, eu me transformo. Você acorda às 6 horas da manhã para colocar uns cílios de LED postiço, é esse o nível. E tem um show muito bom à noite. E é muito feliz, também. né? Eu acho que é o momento, é isso. Eu sempre falo, fazer com amor e ser feliz. Eu acho que Deus nos fez para sermos felizes. Por favor, né? A gente que complicou o meio campo aí, gente, mas é para ser feliz. Chuteira ou salto alto? Chuteira. Essa aqui eu não preciso nem pensar, gente, porque realmente... Futebol de campo ou futsal? Campo. Eu também gosto. Eu amo a movimentação do futsal, que eu acho que é tudo muito inteligente, assim, rápido, você não tem tempo de pensar, então... É jogo com muita cabeça erguida, né? Porque é tudo muito rápido. E a movimentação do futsal eu gosto muito. Mas o campo... Eu aprendi a jogar no campo. Só que eu morava no interior, né? Sempre tem campo disponível. Quando eu mudei para São Paulo, há 17 anos atrás, eu só achava que o futsal era uma versão reduzida, né, do futebol. E aí, gente, eu passei assim, eu queria chorar, eu queria sentar. Eu era a última a ser escolhida, tive que aprender a lidar com esse lado do futebol também, né, das frustrações. E aprender do zero a jogar bola. É completamente diferente. A sola... A gente está falando com a Zanotti sobre isso. Quem vem do futsal para o campo consegue fazer essa normalmente é mais habilidoso. Sim. Porque o drible rápido, desenho, pensar rápido, né? Tem toda a movimentação é diferente. Se fosse jogadora profissional aqui, com quem você gostaria de jogar? Com a Rosana Augusto. Nossa, a Rô. Joguei com a Rô também. Você vê que eu tô nessa idade, né? Todas essas gerações aí. Eu queria dividir ali com ela. Eu acho ela muito elegante, assim, em campo. E a Rô sempre chamou muita atenção dessa elegância com a força. Porque é muito forte. E outra jogadora que eu acho, assim, você vai dar um abraço nela, você tá dando um abraço num tronco, é a Cris. Não é? Você não tem essa sensação, oi, Cris. Que isso, Cris? É maciça. Ela é magrinha, mas é puro músculo. E igual a Rô, as coxas, o pessoal falava bastante dela e da Jatobá. Sim. Não é? Sim. Joguei com a Rô, maravilhosa. Aliás, a Rô sempre fazendo um trabalho. Mas, gente, olha, eu escolhi é muito difícil, né? Porque para cada pessoa que a gente escolhe, a gente deixa várias outras, né? Uma renúncia enorme. Mas acho que todas, assim. Acho que eu teria vergonha de jogar com qualquer uma, na verdade. Não. A gente tá numa fase que todos nós podemos jogar com quem quiser, sem vergonha. Sim, com muita paciência. É só jogar. É isso. Tem vontade? Joguem. Sejam felizes. E vamos mudar essa coisa de que eu só vou jogar se eu estiver bem. Não. Tem vontade? Tá convidada. Joga. Aliás, eu quero mostrar esse seu trabalho aqui antes de encerrar, gente, porque realmente tá falando sobre o futebol de várzea. Fala um pouco pra gente sobre esse seu projeto. Acabou de sair. Acabou de sair do forno. Do forno. Eu já li aqui, e aliás tem muitas informações sobre o futebol de várzea feminina. Não, só da gente estar falando aqui, a gente está dizendo que esse futebol existe.
E essa era uma pergunta que sempre me faziam quando a gente ia falar de várzea. Existe futebol feminino de várzea? E aí a gente, então, colocou uma pesquisa num edital da PUC, a gente venceu com louros. E a gente desenvolveu ao longo do ano passado inteiro um mapeamento para a gente entender qual é a distribuição, né, na cartografia desse futebol. E já é muito revelador, quando a gente olha para esse mapa, é a pura periferia da cidade de São Paulo, né, tem esse recorte da cidade. E entender quem são essas mulheres que estão jogando bola, né? Qual a idade delas, quais as dificuldades, tem mulheres trans, não tem, como que está o estado desses campos, né? Qual é o horário, qual é o dia que é disponível, tem recurso envolvido nesse futebol, para a gente defender políticas públicas mais efetivas, porque a gente passou, né, esse programa todo falando de futebol feminino, mas a gente também tem que olhar para que futebol que a gente está falando, né? A gente acaba privilegiando o alto rendimento quando a gente vai conversar, mas acho que talvez o mais importante das nossas lutas deveria ser garantir o acesso a qualquer mulher. E aí é desde uma base de uma menina que queira brincar com a bola até uma mulher mais velha que queira ter um momento de lazer com o futebol. E tem muita mulher que já é mãe, que é mais velha, 40, 50 anos, que continua jogando bola. Isso aparece também, veja. Agora, eu entro nesse perfil. Mãe mais velha. Porque, assim, até os outros esportes, a gente tem muito mais dificuldade de acessar, né? Às vezes o equipamento é difícil, né? A estrutura dele é difícil, né? Uma quadra, às vezes, não tem a estrutura de um basquete para jogar. Então, é uma pesquisa muito importante para a gente olhar esses próximos anos, para a gente defender mulheres que estejam gerindo espaços, mulheres que tenham mais segurança, né, de acesso a esses locais, desde uma iluminação, um lugar para deixar os filhos, um banheiro que tem uma privada, água potável. Então, é uma desigualdade que envolve esse futebol que a gente gosta tanto. Então, é muito oportuno que a gente pense, né, políticas para a gente melhorar o acesso e, consequentemente, todo mundo bebe, né? Um clube pode beber de uma menina que vai jogar na várzea. Muito! Né? São essas meninas que costumam torcer para os times porque gostam do esporte. E é isso, gente. A várzea existe, tem muita, muita, muita mulher. Tem muita mulher jogando futebol. Eu sou testemunha de tantas e tantas mulheres que eu já vi aí. Antigamente se via muito jogando com homens. Mas hoje muitos grupos de mulheres, e foi o que você falou, que só querem jogar, só querem... E muitas mulheres resgatando um sonho de infância. Sim. Então, só isso é ser feliz. Muito obrigada por todo o trabalho que você faz. E de verdade, hoje a gente teve aqui uma aula, a gente, assim, tem muita coisa ainda pra gente saber. Aliás, seu livro sai... Em junho. Tem meu aniversário, hein? Eu não tô querendo pedir já um presente, mas... Vou pensar no seu caso. Autografada no mínimo, vai, por favor, né? Você me fala onde eu pego, aí eu quero o autógrafo pelo menos de presente. Claro, mas combinado. A gente vai fazer evento no Museu do Futebol, com as vibradoras. Que legal. A gente vai fazer uma venda online também. Como chama o livro? Futebol feminino, futebol em inglês, feminino, que era o jeito que era chamado o nosso futebol há 100 anos atrás. Com a parte da chuteira, né, com SH lá. Exatamente. Caramba. Não, podem contar, porque realmente eu amo ler, e ainda falando sobre o futebol feminino, vai ter todas essas informações. Todas essas imagens a gente vai colocar, porque eu gosto de livro bonito, e eu fiz esse mestrado, né, ele é resultado de uma pesquisa. E eu sempre fiz pensando nas pessoas que pudessem acessar esse livro, né? Então, foi um sonho, é um filho, tem aí mais de 4 anos, que está nascendo. E agora, finalmente, né, com essa agenda de Copa do Mundo que a gente tem esse ano, julho, a gente está colocando o filho aí para o mundo. Eva, parabéns, obrigada pelo seu tempo, que eu sei, né, tem que estar sempre pesquisando vários eventos, que eu sei que você também faz vários eventos. E para falar aí do nosso futebol feminino e toda essa história, aprendi demais contigo. E olha que a gente sempre fala assim, não, eu vivi o futebol. E o mais legal é ver que todas essas informações foram muito coletadas com amor. Muita pesquisa, porque encontrar material do futebol feminino é muito difícil. Sim. E a nível, então, mundial, mais difícil ainda. Se a gente não tem aqui no Brasil, imagina, né, conhecer alguém de fora e ter essa perspectiva, né, mundial. E, sobretudo, falar com mulheres que viveram esse período. Aliás, a gente podia deixar aqui no programa, se vocês sabem de alguma mulher que jogou, eu conheço a tia da minha vizinha que sabe de alguém que jogou,
Mandem pra gente, coloquem aí nos comentários, passem para geral. Esse é o intuito do nosso programa, a gente dividir as nossas experiências, né, dos convidados, que vocês falando pra gente, né, eu conheço alguém, porque tudo isso é a história do nosso futebol feminino. E é assim que funciona, perguntar para sua avó, para sua tia-avó se ela já jogou, e por mais que ela não se reconheça como uma jogadora, a gente sabe que ela foi um personagem importante. Então, sim, pergunte para ela. Se tiver uma caixinha com fotografias da vida, escreve aqui embaixo que a gente corre atrás, a gente digitaliza. Tem muita gente desconhecida que hoje vai entrar no Museu do Futebol e está lá exposto, porque é muito importante. Sim. A gente tem grupos de sindicatos de mulheres do interior de São Paulo, a gente tem alunas de um colégio em 1951. Todas elas fazem parte da história do futebol. Ouviu, mulherada? E homens também, se vocês conhecem, por favor, nos avisem e vamos aí montar mais esse capítulo da história do nosso futebol feminino. Muito obrigada. Obrigada de coração. Tamo junto. Sim. E venha jogar conosco, tá? Não sei se eu vou jogar bem, não importa. Joga atrás, joga atrás. Joga onde você quiser. Se quiser na cara do gol, a gente coloca você só pra empurrar a bola e fazer, que eu tô assim, né? Até parece. Você falou assim, mulher mais velha, mais de 40, faz tempo já que eu tô em mais de 40. Então vamos pra Várzea, olha só. Também não, eu também acho que pra Várzea é que a Várzea é maravilhoso pra conhecer. Maravilhosos, mas assim, a Várzea, ele já tem um treino, ele já tem umas coisas. Tem que cuidar da casa, dos filhos, não sei o quê. Enfim, são pessoas normais. Então, eu vou pensar, eu já tenho 4 cirurgias no joelho, hein, pelo amor de Deus. Galera, obrigada. Compartilhem aí o vídeo, participem com a gente. De verdade, se vocês conhecem alguém, vão contando as histórias pra gente. Cada história contada aqui faz parte desse grande capítulo da nossa modalidade. Muito obrigada e semana que vem tem mais. Fechou? Beijo!